Todo-Poderoso. Seja feita, Senhor, a tua vontade entre nós. Encha-nos com a tua palavra, que a tua palavra venha permanecer em nossos corações, ó Pai, e que nós venhamos vivenciar cada dia a tua palavra, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço, já acreditando na vitória, no nome santo e glorioso de Jesus. E a igreja diz: amém. Aleluia. Fala a igreja com a paz do Senhor. Peço perdão que eu estou um pouquinho sem voz aqui. Vamos estar lendo em 2 Reis 5:20. Tem como tema Geazi atacado de lepra. Aleluia. Encontrar? Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestidos. E disse Naamã: Se servido tomai 2 talentos. E estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de vestidos, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a um nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestido e olivas e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. E a igreja pode sentar. Aqui a gente vê a história de Geazi, né? Aonde ele fez coisas que não foi ao agrado do seu senhor, a Eliseu, né? A gente vê um pouco antes, né, na passagem de Sunamita, quando Sunamita estava com seu esposo e ela fala: lá vai um grande homem de Deus. Ela estava falando de Eliseu, ela não estava falando de Geazi, mesmo que Geazi estava junto, mas ela já com os olhos espirituais, ela já sabia quem era profeta e quem não era. Sunamita, quando ela viu de frente a uma situação que o seu filho estava morto, e Geazi foi de encontro a ela para perguntar se estava tudo bem. E ela falou: estava tudo bem. Mas por quê? Porque ela sabia que Geazi não poderia interceder pela vida dela, não poderia estar entrando na causa dela, não poderia estar fazendo nada. Porque logo após ela encontrou Eliseu e falou o que ela precisava. Ela falou que o seu filho já estava morto para que Eliseu fosse com ela. A gente vê na passagem de Naamã, quando aquela jovem criada estava em sua casa
E ela falou que se Naamã fosse de encontro ao seu senhor Eliseu estaria intercedendo pela vida dele. E Naamã, ele reconheceu que deveria se humilhar, mas coisas que Geazi ele não estava reconhecendo quem era Deus na vida de Eliseu, na vida dele, na vida de Naamã. A lepra de Naamã era porque ele tinha muitos bens e não reconhecia que tudo que ele tinha foi Deus que abençoou. Hoje em dia somos nós aqui que não reconhecemos quão grande é o Senhor em nossas vidas. Achamos que porque conseguimos um trabalho, porque conseguimos algum bem material, que foi por nossa conta mesmo. Não foi porque Deus abençoou e entrou com a providência. Queremos pegar as coisas do mundo, trazer para os nossos dias e achar tudo normal, que tudo que Deus não está vendo, que tudo que está acontecendo lá no mundo não tem nada a ver a gente levar para dentro da casa do Senhor, que se aquela pessoa falou uma palavra, vamos trazer para dentro da casa do Senhor e falar também. Vemos muitos templos mudando para agradar ao homem, não agradar a Deus. Vemos irmãos com desavenças com seus próprios irmãos, achando que está se tornando tudo normal, que o Senhor não está vendo. O Senhor, ele é onipresente, ele é onipotente, ele vê, ele contempla, ele sabe de tudo. E ali, Geazi, ele viu o que Eliseu estava fazendo, tanto que ele andava lado a lado com Eliseu. Só que ele não fazia as mesmas coisas que Eliseu ordenava. Ele estava vendo ali que Naamã, logo após ser curado de sua lepra, ofereceu alguns bens, algumas riquezas para Eliseu, e ele deve ter pensado assim: meu senhor está ficando maluco. Às vezes está faltando alguma coisa dentro do templo e ele não quer aceitar o que Naamã está oferecendo. Um homem rico consegue ter as coisas, por que não aceita? Levamos para os dias de hoje. Muitos estão aceitando manjares de Satanás, esquecendo dos manjares do céu, esquecendo das riquezas que vamos ter quando o Senhor Jesus voltar e nos levar. Nas Santas Escrituras fala as maravilhosas, a coroa que cada um vai receber, com pedras preciosas, mas queremos usufruir de coisas terrenas, de coisas que recebemos momentaneamente. Não queremos ser corrigidos, não queremos ser exortados, até mesmo dentro da palavra, mas devemos que reconhecer que se Deus der, Ele vai continuar sendo Deus, e se Ele não der, Ele também. Deu ou não, Ele vai continuar sendo Deus, independente se a gente aceita ou não. Só que as consequências dos nossos atos, ela vem de uma grande maneira depois. Às vezes a porta se fecha, às vezes o casamento fica destruído, às vezes o nosso lar fica conturbado, mas por coisas que entramos em situações que não era para a gente fazer. Em 2 Reis 5, fala no 17, e disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga da terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo quando
meu senhor entrar na casa de Ramon. Naamã, ele reconheceu que mesmo ele estando no mundo, mesmo ele estando de frente a outras pessoas, ele reconhecia que Deus era na vida dele, porque Eliseu, ele falou: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei a isto com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Deus já havia falado com Eliseu para não pegar nada daquilo, porque não agradava. Geazi, com falta de discernimento, com falta de buscar, porque mesmo que você ande com quem está buscando, independente que você está andando com quem está buscando, se você não estiver ligado no céu, não adianta nada, porque aquele que vai estar buscando verdadeiramente vai subir e você vai ficar. Porque não adianta você andar em dois, sendo que a ligação não está no céu, não está do mesmo jeito. Eliseu e Geazi andavam juntos, mas Eliseu, ele buscava falar com o Pai, ele buscava estar ali fazendo a vontade de Deus. Tanto que ele falou que a glória é do Senhor. Se somos usados hoje em dia na terra para falar, para pregar, para entregar profecias, para ter visão e revelação, temos que dar graças e honra ao nosso Senhor, porque não somos dignos de nada disso. Aleluia. Mas Ele, por sua misericórdia, Ele nos deu para falar. Ele nos mandou para ir falar da palavra do Senhor. Mas é a palavra do Senhor, não é a nossa palavra. A gente vê em Atos, aonde estava Safira e Ananias, onde o apóstolo Pedro, ele falou para vender tudo e entregar. O Senhor, ele viu, ele sabia e conhecia o coração deles e a mente, o que estava planejando. De que quando ele mandou vender e entregar, eles fizeram o quê? Entregaram só o que eles pensaram ser de direito e pegaram para si próprio. Mas ali o apóstolo Pedro, ele estava em ligação e sabia muito bem o que eles estavam fazendo. Por isso os dois morreram. Tem vezes que a gente pensa assim: por que aquela pessoa morreu? Aquela pessoa tinha tudo, até mesmo quando estava doente conseguia ser curado porque tinha bons médicos, bons tratamentos, tinha dinheiro, tinha finanças. E por que morreu? É o plano de Deus na vida de cada um. O Senhor, Ele sabe muito bem o que estamos fazendo, o dia da nossa partida. Se não for o momento de levar cada um dos irmãos juntos para a glória, Ele sabe o momento da morte de cada um também. Não adianta a gente tentar impedir, enganar, tentar colocar os panos sobre as coisas para esconder, jogar a sujeira por debaixo do tapete, porque o Senhor, Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. E aqui, Geazi, ele correu ao encontro de Naamã. Ele pensou assim: meu senhor Eliseu não vai saber de nada se eu pegar um pouquinho para mim. Eu estou querendo. Mas ali ele estava colocando as mãos aonde não devia, pegando bens que não era para ter pego. Que nós estamos aqui ouvindo, não venhamos colocar as mãos e pegar o que não é nosso. Que venhamos que entender que se o Senhor está deixando a gente passar por essa prova, é para nos provar a nossa fé.
para que a gente venha reconhecer mais na frente, quando vinha a bonança, que foi Ele que nos deu. Porque não adianta a gente colocar as mãos e pegar achando que vai dar tudo certo. Sabe o que acontece? Se a gente pegar uma certa quantia de dinheiro e comprarmos uma coisa para o nosso lar, sendo que aquele dinheiro não é nosso, sabe o que acontece? Tem uma geladeira, tem uma televisão, você fica sem ventilador, você fica sem alimento na sua mesa. Mas por quê? Porque aquilo ali não era teu e você pegou o que não era teu. É a mesma coisa que a gente orar por uma pessoa que o Senhor falou que está tratando. Se foi o Senhor que colocou no leito, se foi o Senhor que está deixando passar aquela prova, devemos pedir discernimento ao Senhor antes de entrar e colocar as mãos aonde não é dos nossos alcances. E ali Geazi, ele correu atrás de Naamã e ele falou como se fosse Eliseu pedindo. Porque veio duas pessoas querendo. Ele falou coisas que Eliseu não tinha pedido nada. E Naamã, por não entender, deve ter pensado assim. Eliseu deve ter revisto os seus conceitos, viu que é necessário, viu que precisava, vou lhe dar. Mas só que quem andava com Eliseu era Geazi, não era Naamã. Geazi, ele conhecia muito bem o seu Senhor. Ele sabia o que era para fazer ou o que não era. E hoje somos nós. Se o pastor Jorge está aqui como presidente, foi o Senhor que colocou. Devemos que obedecer, seguir ali o que ele está falando, porque foi o Senhor que falou para ele. Devemos que entrar e saber muito bem o que está escrito nas palavras, porque o pastor nos ensina. Como Eliseu ensinava a Geazi, só que muitos escutam, entra no ouvido e sai pelo outro. Não querem levar para a tábua do seu coração, como fala. Devemos que pegar a Santa Escrituras e guardar no nosso coração. Porque vai ter tempo que não vai existir mais a palavra do Senhor em folhas, para a gente estar meditando, levando para quem precisa. Então devemos que sempre estar meditando também. E ali, quando Geazi ele entrou, Eliseu falou: de onde vem Geazi? E disse teu servo: não foi nenhuma nem a outra parte. Ele já estava ali mentindo, falando que não tinha saído, estava por ali mesmo. Só que Eliseu, ele já estava em ligação com o Senhor. Ele já sabia, o Senhor já conhecia o coração de Geazi, conhecia os planos da mente de Geazi, e falou a Eliseu: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Ali Eliseu já falou que Naamã, ele desceu do carro e foi de encontro a Geazi para saber o que ele estava querendo. Geazi deve ter pensado assim: o que meu Senhor está sabendo de tudo isso? Mas isso significa que a ligação que Eliseu teve com o Senhor somos nós hoje, que devemos ter ligação com o Senhor também. Esquecer dos problemas, entregar nas mãos do Senhor, deixar a tristeza, a angústia de lado e ficar em ligação perfeita com o Senhor, deixar o Senhor trabalhar. E Eliseu, ele viu que Geazi estava com todas aquelas coisas, sabiam que não era dele. E ele falou: portanto,
a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Porque a lepra de Naamã era não reconhecer o Senhor e não se humilhar. Reconhecer que era o Senhor que dava tudo para ele, era o Senhor que dava a cura, é o Senhor que restaurava a vida dele. Porque no primeiro mergulho não adiantou. Ele teve que obedecer e fazer os 7. Então ele sabia que toda a riqueza que impedia de Naamã reconhecer Deus como único soberano estava ali. E Geazi, quando ele pegou aquilo para ele, ainda disse que foi Eliseu que falou para poder pegar, ainda mentiu para Eliseu. Geazi, ele foi ficando com a lepra. E não somente ele, mas de toda a sua semente, de toda a sua descendência, todos ficariam com aquele mal por causa de um único homem. Uma única pessoa pode colocar coisas na sua cabeça para tirar da presença do Senhor. Uma única pessoa pode falar coisas que te façam se afastar, ficar desanimado. E Geazi, ele não reconheceu quem era Deus e preferiu pegar o que não era dele e preferiu ficar com aquelas coisas que eram de Naamã. Por isso que a lepra ficou com ele. Então saiu diante dele leproso, branco com a neve. Então que venhamos nesta noite fazer a vontade do Senhor e reconhecer que é o Senhor que nos dá tudo. É Ele que dá, é Ele quem tira. Não venhamos colocar as mãos aonde não é dos nossos alcances. Deixa o Senhor trabalhar. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que Ele vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele falou que Ele vai colocar mantimento sobre a sua despensa, Ele vai colocar. Se Ele falou que vai colocar a união novamente, Ele vai trazer. Deixa o Senhor trabalhar. Pega o que está nas suas mãos e deposita no altar. Entrega nas mãos do Senhor, porque Ele é o único que pode fazer. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.